Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. Maravilhado, contempla a tua imensa criatura. É Jesus o capitão que avante os levará. A delícia dos remidos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e minha mãe. Aqui a palavra de Deus me falando, né? Jesus estava ali, né? Falando ali com a multidão. E ele chegou alguém e falou: Jesus, tem alguém que quer falar com o Senhor. A sua mãe e seus irmãos. E ali Jesus perguntou: mas quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ali Jesus estende a mão, né? Creio que na hora quando ele fala assim, que Jesus estendeu as mãos, ele falou: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Aleluias. E ali ele fala, né? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, este sim é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, em um minuto Jesus quis desprezar a mãe dele, os irmãos dele estavam ali fora, né? Os irmãos e a mãe dele estavam do lado de fora, né? Mas quem estava ali junto com Jesus estava fazendo a vontade, porque os discípulos, eles largaram tudo para seguir a Jesus, né? Aleluias. E ali eles estavam fazendo a vontade do Pai, né? E eu fiquei meditando, pensando, em nenhum momento Jesus quis desprezar, mas Jesus estava querendo no momento espiritual. Aleluias. Será que a gente está fora ou está dentro com Jesus? Será que quando naquele grande dia a gente vai estar fora ou dentro? Será que Jesus vai perguntar: vem de bendito do meu Pai? Ou será que Jesus vai falar: a parte de mim não te conheço, né? Mas ali os discípulos estavam fazendo a vontade. Então Deus considerou que a mãe e os irmãos dele eram os discípulos que estavam ali ouvindo a palavra do Senhor, fazendo a vontade. E que nesta manhã a gente venha fazer a vontade do Senhor, para a gente ser membro, né? Do céu, né? A nossa morada é no céu, fazer parte do céu, né? Porque a nossa morada não é aqui na terra, as coisas carnais, né? As coisas físicas, mas as coisas espirituais. E ultimamente Deus está falando muito comigo sobre coisas espirituais, sabe? Para a gente abrir a nossa mente, a nossa visão, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, né? Mas contra as coisas espirituais, né? E aí Deus tem falado tanta coisa, não, que é mais espiritual, né? Porque realmente a gente é peregrino, nós não somos nada aqui nessa terra. As coisas é espiritual, né? A gente vem estar intercedendo, né, também para os nossos irmãos, né, que estão fracos. Senhor Jesus, é assim que eu te apresento teu servo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Salve a igreja, que a paz do Senhor, amém? Amém. Bom dia. Bom dia os nossos familiares, Diaconisa Nancy. Essa daqui não preciso nem falar, que pegou no pão. Eu me chamo de velho, Jesus. A Jane, que ainda não acordou. Amém? Quero agradecer a oportunidade, muito obrigado pelo convite, Cíntia. Traga a paz do pastor Carlinhos. Sempre que a gente sai debaixo da bênção do pastor. Amém? Hoje vamos estar falando de um profeta de Deus, um homem que nasceu num contexto totalmente desfavorável para ele, acabou pagando por pecados que não cometeu, mas se manteve fiel e alcançou vitória. Amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 1. Vamos estar lendo até o 9, 1 até o 9. Vamos praticar um pouquinho a leitura, amém? Ele faz bem, é um bom hábito. Daniel, capítulo 1, verso 1 ao 9. Se encontra depois o livro do profeta Ezequiel. Está lá no meio da Bíblia. Amém? O título é A Educação de Daniel em Babilônia. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nomes, jovens em que não se houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria,
sábios em ciência, versados no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. O rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel, porém, propôs o seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Verso 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E você pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Manhã boa, consagração. Aleluia. Só tem mulher. Glória a Deus. Cadê os homens? Não sempre, né? Bendito fruto, né? Cadê os homens? Tudo dormindo. Os homens estão meio preguiçosos, estão meio... Tá complicado. Tem um diácono lá na frente, glória a Deus pela vida dele. Então, como que isso aconteceu, igreja? Como que Deus entregou o seu próprio povo na mão do rei Nabucodonosor II, porque esse era o filho. O pai dele também se chamava Nabucodonosor, só que não era o nome, era o título. Nabucodonosor não é nome, é título. É uma coisa muito interessante da gente entender. Nabucodonosor não é nome, é título. Tinha o pai e o filho. Por que Deus entregaria o seu próprio povo nas mãos do inimigo? Precisamos voltar um pouquinho lá atrás, no pecado. Como todos sabemos, Deus formou o homem e Deus formou a mulher na sua mente. Depois ele criou o primeiro homem. O homem estava sozinho, estava triste, né? Porque ele via que todos os animais do campo tinham suas companheiras. Então Deus foi e formou a mulher para viver ao lado dele. Só que Deus deu algumas ordens para o homem que ele cumprisse enquanto vivia no jardim que era localizado no Éden. Só que o diabo, o nosso adversário, o adversário das nossas almas, ele não poderia conversar com ele se não incorporasse, não tomasse forma em um corpo. Então ele entrou dentro da serpente e convenceu a mulher a fazer tudo o que Deus tinha dito que não era para fazer. Eles poderiam comer todas as árvores do fruto, eles poderiam fazer o que eles quisessem lá, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer da árvore da vida e viveriam para sempre. Seriam como Deus, mas não. O diabo os induziu a pecar, a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele enganou Eva levou para Adão, e vocês sabem o que aconteceu depois. O pecado foi consumado, e é por isso que até hoje acontece tanta desgraça no mundo. Por conta daquele erro fatal. O Senhor, pela sua graça, porque ali foi uma graça de Deus, tirou Adão e Eva do jardim. Porque eles sendo pecadores, se eles comem da fruta, sendo pecadores, não teria remissão, não teria redenção, seriam pecadores eternos. Não teria redenção, não teria como Cristo vir e remir os nossos pecados, ou nos dar uma chance de nos ligar de volta a Deus. Portanto, Deus, pela sua graça, tirou eles do jardim do Éden, e dali começou o homem tendo que trabalhar e a mulher se sujeita ao homem. E assim até os dias de hoje. O tempo foi indo e Deus ele bolou um plano de redenção para o homem e para a mulher. Só que nesse plano incluiu uma nação que Deus elegeu pela sua soberania. Naquele tempo tinha muitas nações que eram maiores, mais fortes e mais ricas. Só que Deus ele foi lá na menor das nações e escolheu Israel. E fez uma promessa do patriarca que começou Israel, que foi Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, a sua descendência será tão grande que nem a areia do mar é possível contar. Assim será a sua descendência. Está vendo as estrelas do céu, Abraão? Assim será a sua descendência. Fez essa promessa a Abraão, sendo que Abraão era velho e sua mulher estéril. E foi consumado. Abraão teve o filho, Isaac. E a nação de Israel começou a se desenvolver. Até que chegamos a Moisés, o libertador, para adiantar. Chegamos até Moisés. E Moisés ele foi incumbido da missão de tirar o povo de Deus do Egito. O povo de Deus, quando chegou no Egito, o povo de Deus não era escravo. O
povo de Deus, quando chegou no Egito, eles viviam em harmonia, porque José era o governador do Egito. E José tinha comunhão com o faraó, mas a partir do momento que o faraó morre, que José morre, o povo passa a se tornar uma ameaça, porque o povo crescia muito, então o povo começou a ser escravizado e ser coagido. Era escravizado, era coagido, mas quanto mais batia no povo, quanto mais maltratava o povo, mais o povo de Deus crescia. Foi quando o povo começou a se lembrar do Deus de Israel e começou a orar: Senhor, lembra-se de nós, Senhor, lembra-se da gente. E Deus ouviu. Foi quando Deus levanta Moisés para libertar o povo com mão forte. Através de Moisés, Deus liberta o povo. Através de Moisés, Deus tira o povo do Egito com mão forte e faz muitos milagres, muitas maravilhas no meio do povo. E ainda faz uma aliança com o povo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, desde que me obedeçam. Essa foi a primeira aliança: desde que vocês me obedeçam. Só que, como bem sabemos, o ser humano não é muito fácil de lidar. O povo tinha a comida que Deus dava, o povo tinha a bebida que Deus dava, o povo não passava muito calor, porque uma coluna de nuvem de dia acompanhava eles e não permitia que eles morressem tostados no deserto, pois sabemos que no deserto é muito quente. E de noite, uma coluna de fogo impedia com que eles não morressem de frio, porque no deserto é tudo ao contrário: ou é muito, não tem pouco. De noite é muito frio, mas de dia é muito calor. E através dessa aliança que eles não cumpriram, reclamaram, nenhum deles entrou na terra prometida. Eles morreram. Só que a nova geração, liderada por Josué e por Caleb, entrou na terra prometida. Então, o povo estava obedecendo a Deus. Só que a partir do momento que Josué morre, aí já entramos no livro dos Juízes. E o que acontece? No livro dos Juízes está escrito bem assim: e cada um vivia de acordo como queria. Deus tinha dado uma ordem para eles: e obedeçam. E através dessa ordem de obediência, entrava sobre tópicos: não comam comida contaminada, não comam carne de animais que têm casco, não comam carne de porco, não se contaminem com outros povos. Vocês vão ser a cabeça das nações. Só que a cabeça das nações não no sentido de governança, como Israel pensava que ia dominar tudo, no sentido de santidade. O povo sacerdotal, que através daquele povo agindo diferente, se prostrando diferente e vivendo diferente, se vestindo diferente e andando diferente, a palavra de Deus poderia ser semeada e espalhada até chegar a nós gentios. Esse era o plano de Deus para Israel. Só que eles não obedeciam. E Deus sempre tentou fazer aliança com eles, levantando juízes. Toda vez que o povo estava prestes a ser invadido ou cair, Deus levantava um juiz para libertar eles. Só que os povos vizinhos invadiam eles, não era por uma questão espiritual, a não ser quando Deus entregava. Era porque Deus, Ele tirou o povo de um lugar e colocou eles numa terra chamada Crescente Fértil. A Crescente Fértil é uma terra que naquele tempo ficava localizada quase no centro da antiga Mesopotâmia. É uma terra onde tinha muitos rios que passavam ali por perto dela, e as sociedades elas se posicionavam perante aquele rio para que a sobrevivência deles pudesse continuar. Não tinha encanamento igual tem hoje, que a água chega longe. Não, então eles tinham que se posicionar nessas terras férteis para poder viver da plantação e para poder ter água. Por isso os povos viviam em guerra e tentando invadir Israel, porque Deus posicionou Israel bem no centro, numa roda onde se você quisesse passar para o outro lado do mundo, você tinha que passar por lá. Já era uma oportunidade de evangelização. Deus posicionou eles no lugar certinho, só que eles não obedeciam a Deus. A situação estava tão feia que, se formos ler Juízes 17, vai falar sobre o levita de Efraim, que entregou a sua própria, ou era esposa ou era concubina, para ser estuprada por uma cidade inteira. É o texto mais sombrio da Bíblia. E assim estava sendo o povo de Deus. Foi quando Deus começou a levantar profetas como Isaías e como Jeremias para profetizar o que iria acontecer se o povo não se arrependesse. Isaías profetizou a vinda do Messias, como ele é conhecido como profeta messiânico, mas ele profetizou contra Israel. Jeremias também, inclusive Jeremias fala que os filhos de Judá, ele foi bem específico, seriam levados e serviriam aos povos vizinhos como eunucos. E aí chegamos a Daniel, que era um jovem, que tinha em torno de 16 a 20 anos, que por conta dos pecados dos pais, sobrecaiu sobre ele. Foi quando o império de Nabucodonosor começou a crescer, e entramos no livro de Daniel agora.
o império de Nabucodonosor começou a crescer. Crescia muito e eles invadiram Judá. E você pode perceber que logo no primeiro e no segundo versículo de Daniel, ele já começa falando sobre a soberania de Deus. Daniel podia ter começado o seu livro falando, não, eu Daniel, eu profeta de Deus, eu escolhido, igual a gente faz hoje, né? Quem é esse pessoal do mundo? Eles precisam de Deus, eu já estou aqui. Não é assim não. Já bem assim não. Deus tem, mas Ele é Deus. Eu e você sem Deus, somos sem nada. Deus fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. E que os pensamentos dele são do alto e os nossos são dos baixos. Ele fala que se a gente seguir ele, se a gente obedecer, a gente vai comer o melhor dessa terra. E experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas isso é válido para nós que somos o povo de Deus. Porque o exemplo que dá somos nós. Daniel, portanto, começa o seu livro exaltando a soberania de Deus. Deus entregou Judá na mão de Nabucodonosor por conta dos pecados. Daniel se preocupava com o reino de Deus. E não só isso, ele segue dizendo que os utensílios do templo de Deus foram levados por Nabucodonosor para serem usados em adoração a outros deuses. Então Daniel, ele tinha uma mente já transformada. Daniel era conhecido nas leis de Deus e Daniel era uma pessoa que tinha nascido de novo já naquele tempo. Ele tinha sua mente transformada. Porque o primeiro pensamento dele não era se preocupar com ele mesmo, ou com a família dele, que possivelmente poderia ter sido morta, porque Daniel era um príncipe, ele não era qualquer pessoa. Nabucodonosor não queria colocar qualquer pessoa no palácio dele não, meu irmão. Daniel não era qualquer um. Daniel era um dos nobres de Israel. Ele se preocupou com o quê? Com a soberania de Deus. Foi Deus que fez isso acontecer. Em segundo lugar, ele se preocupou com os utensílios do templo de Deus. E se nós pegarmos lá na frente, no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Glória a Deus. O pensamento do cristão não é nas coisas terrenas, porque isso é acrescentado, mas nas coisas espirituais. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. E essas, não as demais, essas é um erro que muitos cometem. Essas coisas serão acrescentadas. Aquela ordem foi para os discípulos: não levem nada, porque vão receber vocês, vão dar comida para vocês e a roupa não vai faltar. E Deus ainda fala mais: está vendo o livro dos campos? Nem Salomão, em toda a sua graça, se vestiu igual eles. E os passarinhos, eles trabalham? Não, mas Deus não cuida deles? Quem dirá de vocês, da gente, que somos a coroa da criação de Deus? Será que Deus não cuida da gente? Daniel, ele começa o livro dele simplesmente exaltando a Deus e se preocupando com as coisas de Deus. E só depois que ele vai falar dele mesmo, ele vai falar que Nabucodonosor toma os nobres, os entendidos, para trabalhar no palácio dele e coloca o eunuco, Aspenaz, para tomar conta deles. Só que esse eunuco Aspenaz, ele só cuida de eunucos. E para trabalhar no palácio do rei naquele tempo não era qualquer um. Porque o rei tinha muitas concubinas, o rei tinha a rainha. Então, para trabalhar no palácio dele, precisava ser uma pessoa que fosse castrada, para que não houvesse traição dentro do palácio do rei, para que esses jovens bonitos, porque não queria uma pessoa feia, queria uma pessoa formosa, inteligente, isso queria não chamar atenção. Então, o rei geralmente não tem muito tempo para a sua família, porque ele está cuidando de muitas coisas. Então, ele precisava dar essa castração nas pessoas. Então, Daniel, além de ter sido levado contra a sua vontade, sem ter cometido nenhum pecado aparente, está pagando pelos pecados dos seus antepassados, ainda foi impedido de ter uma família. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Enfim, Daniel é levado e o rei Nabucodonosor, naquele tempo, os medo-persas, eles tinham meio que na cultura deles existia um jeito de fazer as coisas, de contaminar as pessoas. Primeiro eles mexiam com a cabeça das pessoas, eles pegavam, tiravam as pessoas do seu contexto, levavam para o contexto deles, para o meio deles, e começavam a implantar a sua ideologia. A nossa guerra não é contra a carne, é contra principados e potestades. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra as ideologias satânicas desse mundo.
Muitas vezes nós nos colocamos na posição de santo, vemos pessoas passando. É do diabo. Não, meu irmão. Ele está cativo. A palavra de Deus vai falar, o apóstolo Paulo ele é muito específico quando ele fala que o príncipe desse século cegou o entendimento de muitos, para que a luz dessa palavra, desse evangelho, não viesse a brilhar na mente deles igual brilhou na minha e na sua. Nem todos têm a chance de nascer em lares evangélicos, como a maioria tem, e não dá valor. Daniel, então, estava para ser contaminado com a ideologia, e não só a ideologia. Você pensa que ele só quer te contaminar com a ideologia, ele quer trocar seu nome também. Os vulgos de hoje em dia, né? Quem é ele? Ele não tem mais nome, o vulgo dele é ladrão, é bandido, é galinha, é assaltante. São os vulgos de hoje em dia. Quem é aquele? É um 57. São os vulgos. O diabo ele quer acabar com a sua identidade. Mas e quem está a sua identidade nessa noite? Aliás, nessa manhã, sua identidade é do céu? Porque nos tempos de hoje foi feito eu até falei isso na escola bíblica, foi feita uma pesquisa de comportamento social. Você, no ambiente que você está incluído, a sua tendência é se adequar a ele. Foi colocado numa clínica uns 12 atores e chegou uma pessoa para ser atendida. Só que antes dessa pessoa chegar, a equipe falou para esses 12 atores bem assim, ó, vocês, toda vez que tocar um sino, vocês vão se levantar e vocês vão sentar. Só isso. E as pessoas que vierem, que não são atores, realmente vêm com tratamento, elas vão copiar vocês. É forte, meu irmão. E o que aconteceu? Chegou essa mulher que não tinha nada a ver com isso, era uma paciente, aí tocava o sino, todo mundo levantava e sentava. A mulher olhou para um lado, a mulher olhou para o outro, viu que todo mundo estava fazendo, só ela que não estava fazendo. Aí a primeira vez ela não fez, a segunda vez ela não fez, a partir da terceira vez ela já estava se adequando ao ambiente. Ela já começou a levantar e já começou a sentar. E conforme, glória a Deus, não. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso é ruim. Conforme os atores foram saindo, teve uma hora que só ficaram 2 atores e ela. E eles continuaram levantando e sentando, igual um bando de bobo da corte. De 10 em 10 minutos eles faziam isso. Aí saiu os 2 atores. Os 2 atores saíram, só ficou ela. E começou a chegar os pacientes. Aí chegou outro paciente, a câmera focou nela do paciente, aí tocou o sino. Ela levantou e sentou, o cara olhou pra ela. Acho que o cara pensou assim, a mulher tá vendo. Aí passou um tempinho de novo, tocou o sino, levantou e sentou. O que o cara começou a fazer? Levantar e sentar. E todo mundo que entrou naquele escritório começou a fazer a mesma coisa. Porque nós somos tendenciosos. A nossa carne, a nossa mente é tendenciosa a copiar os comportamentos, tanto ruins como bons. Isso é no nosso subconsciente. E é isso que os medo-persas faziam com as pessoas. Eles mudavam a cultura da pessoa, eles mudavam o nome da pessoa, eles mudavam a mentalidade. Aquele tempo de antigamente, onde o diabo pegava as pessoas, ou até mesmo os povos vizinhos, e obrigava as pessoas a fazerem as coisas, não dava certo, porque se você desviava o olhar, o diabo fugia. Agora, se você muda a mente da pessoa, se você aprisiona a mente da pessoa, ela pode estar ali, mas ela não foge. Porque o que comanda o corpo é a mente. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja. E é só por isso que a igreja até hoje não se corrompeu. Porque se dependesse de mim, se dependesse de homens, a igreja já teria se corrompido faz tempo. Mas glória a Deus, porque Cristo ainda continua sendo o cabeça da igreja. E cuida de mim, e cuida de você, como ele prometeu, que estaria conosco até a consumação do século. E para aquele que for fiel até o fim, aquele que for fiel até o fim, porque muitos amam, é uma realidade. Mas aquele que for fiel até o fim, aquele que se cuidar, aquele que investir na sua espiritualidade para salvação individual, e você tem que escolher, ele dará a coroa da vida eterna. Cuidado para Deus. Daniel, Ananias e os outros 2 estão inseridos num lugar totalmente fora. Não é porque eles estavam no palácio, eles eram os bósicos, não, eles eram prisioneiros. Tinham que fazer tudo de acordo com o que o rei mandava. Se eles entrassem no aposento do rei sem autorização do rei, eles morriam. E nós temos liberdade. Nós temos família. Nós podemos escolher uma profissão. O que estamos fazendo? Será que a gente ainda está com a mente livre igual Cristo veio e trouxe a liberdade para a gente? A nossa mente ainda está cativa. Porque o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é liberdade. Deus te liberta dos vícios.
das crenças limitantes. Deus te liberta do poder do pecado. Deus te liberta de tudo. E o que você está fazendo com essa sua liberdade? Glorificando o nome de Deus? Ou se enfiando de volta da onde Deus te tirou? Isso é muito importante, porque a palavra do Senhor fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele não é para salgar nada. O sal, ele foi feito para conservar, ele é conservante. Ele era jogado o sal nas carnes e algum tipo de comida para que as bactérias não invadissem aquela carne e não apodrecessem a carne. É para isso que Deus chamou de você. Não para inventarmos uma palavra, para inventarmos moda, pega aqui, pega lá, pega. Isso não é pega. Isso é a palavra de Deus. Deus nos chamou para sermos arautos de Deus. E o que o arauto faz? Ele leva a mensagem que o seu Senhor lhe ordenou. Nada mais, nada menos. Sempre a gente tenta fazer alguma coisa a mais, tem que inventar. Tá, mãe? Foi para isso que Deus nos chamou. Daniel, ele propôs o seu coração não se contaminar. Deus não precisou descer do céu e falar: ô Daniel, você vai se contaminar, Daniel? Ele tinha todos os motivos para se largar aí, para se jogar aí na vida. Mas ele escolheu, foi uma decisão dele. Aleluia. E não é pai, não é mãe, não é pastor, não é amigo que vai imputar isso a você. É você que tem que escolher. Porque isso é você, Deus. Aleluia. Daniel e seus amigos escolheram, só que Daniel foi ligeiro, Daniel foi inteligente. Em vez dele se juntar com os outros, o que ele fez? Ele se juntou com os 3 amigos dele que estavam no mesmo propósito. Não é que a gente é diferente dos outros, mas é igual aquele que o louvor fala: caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça. Temos que andar com pessoas que têm a mesma fé que a gente. Mas temos que evangelizar, dar um bom testemunho, temos que virar a cara das pessoas, porque Deus chamou a gente. Está sendo salvo e ganhar as pessoas lá fora. Mas sabe como a gente vai ganhar elas? Não é com a palavra, não é com a boca, mas sim com as atitudes. Com as atitudes. Daniel e seus amigos escolheram não se contaminar. O chefe dos eunucos chegou para eles para trazer a porção e Daniel foi ousado. Daniel chegou para o chefe dos eunucos e ele fez um desafio. E esse desafio foi de fé. Ele chegou e falou: eu não vou comer essas coisas, porque ele já tinha sido ensinado. Qual a importância de um pai ensinar para o filho? Ensina o seu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. E se desviar, se a gente está lá, ele vai sempre lembrar. Sempre vai ter uma falta aqui dentro. Porque Deus deixou em mim e você um buraco tão grande que só Ele pode completar. Só que as pessoas hoje em dia completam com obras e concupiscências da carne, com vícios carnais, como mentais também. Isso daqui, meu irmão, é um vício. Você que passa o dia inteiro no celular e não sai, você está viciado. Você está viciado. O nome disso é droga psíquica. Principalmente esses aplicativos como o TikTok, Instagram. Pregar isso para jovem é difícil, porque a maioria já começa a se contorcer. Isso é verdade, você pode perceber. Quem passa o dia nisso não tem energia para fazer uma caminhada, vive só de mau humor, tem autoestima baixa, tem crise de ansiedade, tem crise existencial, é depressivo e vive se comparando com os outros. É uma pessoa que sempre que aparece alguém perto dela, ela vai olhar e vai achar a pessoa melhor que ela. Joga psíquico. As drogas não são essas aí que vende na vitrine, não. Agora está chegando diretamente no seu celular, com aquilo que você assiste. As más conversações como os bons costumes. Não adianta ser cristão, não andar com ninguém, mas o celular só rolar besteira. É a mesma coisa que você está trazendo para sua casa, para sua mente. Daniel, ele escolheu os amigos dele. Ele fez esse desafio. Pode mandar água para cá e pode mandar uns legumes aí, que a gente vai ficar mais bonito. Olha como o cara era inteligente, ou como o cara era sábio. Nós vamos ficar mais inteligente e mais forte que esses daí. O chefe dos eunucos, ele ficou meio assim, porque se eles cumprissem uma ordem do rei, ele morria. É escravidão, meu irmão. Se o seu senhor falar faz, você não fizer, você morre. Deus ainda é bom com a gente. Porque naquele tempo que as pessoas chamavam Jesus de Senhor, não é igual na nossa língua, que o Senhor a gente fala com uma pessoa mais velha, um sinal de respeito. Senhor significa você ser escravo da pessoa. Quando os evangelistas, o pessoal do Novo Testamento chamam Jesus de Senhor, está falando sobre você ser escravo, você é meu dono. Já não vivo mais eu não é uma forma superficial. Eu já não vivo mais eu,
graça. Porque Deus, ele só age mediante a fé. Não é sacrifício de tolo, não é esforço inútil. É mediante a fé. Por que Deus escolheu a fé? Porque é um dom que vem dele mesmo. Ele derramou em cada pessoa um pouco de fé. Todos têm a fé. E para que ninguém possa falar, eu cheguei aqui, eu vou me gloriar aqui. Eu fiz, não. Todos podem. Porque é mediante a fé. Todos têm a fé. Se você é rico, você tem fé. Se você é pobre, você tem a fé. Todos têm a fé. Porque foi o Senhor que derramou na vida de cada um. Deus não é injusto. Para que todos pudessem chegar à salvação. Agora vai em quem você deposita a sua fé. Muitos estão enganados, depositando em falsas religiões, falsas crenças, em pessoas, em times de futebol, em jogadores de futebol, em pai, em mãe, em filho, criando ídolos para si mesmo. Sendo que a nossa fé tem que estar só no Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, naquele que é poderoso o suficiente para chamar a existência aquilo que não existe, naquele que é poderoso o suficiente para converter o seu parente, o seu filho, o seu tio, quem for. Ele é poderoso para fazer isso, porque a palavra de Deus fala que quem convence é o Espírito Santo. É um Deus que criou no 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, e essa pessoa maravilhosa que mora dentro de você é o Deus Espírito Santo, que também é Deus, é a Trindade Santa. Deus deu misericórdia e deu graça para Daniel e para os seus amigos, e o chefe dos eunucos topou 10 dias. Tá bom? Ele tinha confiança que Deus ia livrar ele. Ele tinha confiança que Deus ia fazer alguma coisa. E Deus honrou a fé dele. Passou 10 dias. Ele estava mais bonito que os outros. Ele estava mais inteligente que os outros. E estava mais sábio que os outros. Aí que o eunuco pensou, tá bom assim, então vamos deixar. E deixou. E depois de 3 anos, vai se apresentar na presença do rei, porque não é de qualquer jeito que se apresentamos na presença de um rei mundano, de um juiz. Não é de qualquer jeito. Vai lá na vara penal falar com o juiz, vai lá de bermuda, vai lá de boné, vai lá sem camiseta. Você não vai passar nem da porta. E ainda é capaz de tomar uns costas com segurança. Você é homem, não pode fazer camiseta. Essas mulheres que não acreditam. Mas os homens não, os homens vão no mercado, colocam camiseta e acham isso perigo, sabe? Mas por que os homens? Por que as mulheres não pode. Não pode ter quadro dentro do mercado. Você entra o quê? Vai lá tentar entrar nesses lugares assim que exigem um nível maior, e olha, são autoridades humanas. São autoridades humanas. E para entrar na presença de Nabucodonosor, que estava escutado desde 3 anos. E eles escutaram. E Deus deu sabedoria para Daniel. Deus honrou Daniel. Deus deu sabedoria para Daniel, os outros 3. Só que para Daniel, Deus foi mais excelente ainda. Deus deu interpretações. Deus deu visões para Daniel. E quando eles se posicionaram na presença do rei, porque o servo de Deus ele é diferente. Ele não é diferente porque ele quer ser diferente. Porque quando você quer ser diferente, você vira um esquisito e um estranho. É a realidade, ele é diferente porque ele lia isso aqui. Não a Bíblia completa, porque naquele tempo não tinha. Ele lia a Torá. E ele meditava na Torá, mas não só meditava. Ele vivia a Torá. Não só quando ele estava na igreja, mas quando ele estava na casa dele. Porque a lei da semeadura, ela continua válida. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Se você semeia no mundo espiritual, você vai colher. Agora, se você não faz nada, meu querido, não adianta chegar no culto aqui, quando o pregador vai falar, Deus me batiza, vai vir aqui correndo, se lugar me batiza. Não vai ser batizado. Por que Deus não fala comigo? Você não fala com ele? Por que eu saio em qualquer evento de doutrina? Não lê a Bíblia. Aí é levado de um lado para o outro, porque hoje em dia o cristão prefere mais influenciador do que Deus. O cristão prefere mais os da rua do que os pais. Meu irmão, a situação, eu estou lidando com jovens nos últimos anos, a situação está feia. E os 3 jovens, os 4 jovens se apresentaram diante do rei. Estavam mais bonitos, não só que os outros jovens, mas que os sábios, que os astrólogos do rei. Que a corte inteira do rei estavam mais sábios, estavam mais bonitos. Tanto que o rei não é besta, né? O rei pegou eles e trouxe eles para perto dele. E Deus deu graça. Daniel e seus amigos nunca deixaram de ser prisioneiros. Mas eles tinham uma coisa que falta na gente: a alegria da salvação. O que Deus fala que a gente tem que se alegrar no carro? Não. O carro alguém pode te roubar. Passa.
É na casa? É bom você ter uma moradia, principalmente trabalho para ter. Mas a casa passa. É no corpinho bonito? Não, vai envelhecer. Você pode cuidar, vai envelhecer. Mas o que Deus fala aqui para a gente se alegrar, em conhecê-lo, em se relacionar com Ele? Meu Deus, Jesus. O Evangelho nunca foi sobre coisas. A Bíblia nunca foi sobre coisas. E todos aqueles que entenderam alcançaram vitória perante Deus. E que nessa manhã a igreja possa entender. Não adianta você estar num ambiente, mas você não se render a Deus. Porque Deus espera de você individualmente. Você faz parte da igreja quando a gente se reúne, mas você não é igreja. Você é um em Cristo. E onde você for, você é responsável por levar essa luz. Você levar a luz de Cristo também para as pessoas. E Deus vai te cobrar, porque Ele entregou a cada um talentos e dons. Alguns você já nasceu com Ele, outros você consegue mediante a música e a oração. Mas Deus vai te cobrar. Então, o que você tem feito nessa manhã para Deus? Você tem se separado? Ou você tem fugido de tudo isso, se enfiando e se escondendo nos ambientes? Tem gente que se esconde na academia. Tem gente que se esconde em casa. Tem gente que se esconde atrás do celular. E tem gente que se esconde na própria igreja. E isso não é bom. Se esconde em Cristo. Que a luz dele possa dominar a sua mente. Que o Espírito Santo possa te guiar. E que essa palavra entre no seu coração. Eu agradeço.